Muito boa tarde, pérolas da minha vida. Eu não sei em que momento você vai ver essa aula, mas hoje aqui se inicia um processo onde você vai perceber que o teu sistema irá e já está se transformando. Eu, como mentora de vidas, todos os dias testemunho o resultado das minhas alunas perante tudo aquilo que um dia elas acreditaram ser impossível e elas testemunham que sim, que faz sentido, que é possível e que o sistema, a ambiência, ela se transforma perante o nosso posicionamento. Então, venha conosco, você que não conseguiu estar presencial nessa aula aqui, ao vivo, acompanhando as meninas, que você assista em um ambiente acolhedor, seguro, com a sua bebida preferida, pois aqui no Sul é o chimarrão, mas em todos os outros estados do nosso Brasil, você pode escolher. O que você precisa é estar em um ambiente seguro, um ambiente que te traga acolhimento e força, pertencimento. Então, eu não sei em que lugar você mora, onde você está, se você tem casa, se você não tem, se você está no banheiro olhando essa aula. O que eu sei é que teve pessoas improváveis e que através do método Pérolas, através dessa ferramenta do Senhor, porque se Ele me capacitou, é que você tinha o merecimento de estar aqui transformando a tua vida. Muitas das vezes você vai até acreditar que é sobre a Vanessa, sobre a mentora, mas isso é uma ilusão que a gente tem lá no início do processo. Quando a gente começa a olhar, é tudo sobre nós, sobre você, mulher, sobre a tua fortaleza, a tua essência, que vai abrindo mão da armadura e vai mostrando o poder que Deus te deu, todo o dom, todo o valor. Então, hoje nós vamos falar sobre a palavra de 1 Coríntios, capítulo 12, e um versículo que realmente vai trazer profundidade é o 14. Mas como essa palavra aqui ela é muito rica e é uma carta que Paulo escreveu lá no finalzinho do Segundo Testamento para a igreja de Coríntios, eu vou convidar vocês a gente ler desde o início para que vocês tenham percepção do quanto valiosa é essa palavra. Então, os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagães, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos do mundo. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito. A outro, porém, para operar, a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente para cada um como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, sim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria
o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um amor especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres. Têm todos o dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Gente, essa palavra aqui ela é tão linda e ela é tão fácil de entender que eu quero que você perceba o teu corpo, né? Olha para o teu corpo. Tu nasceu com 10 dedos nas mãos, 10 dedos no pé. Tu nasceu com unha, cutícula, tu nasceu com cílios, sobrancelha. Você sabe a importância da sobrancelha? Ela não é só para moldar a tua estrutura facial, para fazer com que você tenha uma expressão. Imagina você correndo, suando, os escravos lá no sol quente. O corpo, para poder resfriar os órgãos internos, ele produz o resfriamento através das nossas glândulas. Então, o suor, ele vem, ele acaba sendo produzido para poder aliviar a carne que estava quente. E o suor vem descendo, ele é salgado, né? Vocês já testaram? Vocês já sentiram? Aí ele vem descendo, cai dentro do olho. Vai provocar na nossa visão. Imagina, eles iam ter que parar de trabalhar, como é que seria? Poderia ferir o olho. Então, a sobrancelha é uma proteção, assim como o cílio. Se todo bichinho que chega perto entrasse dentro do teu olho, são camadas e camadas de película. Só que, até há pouco tempo atrás, ninguém se importava se tu tinha cílio ou não, se era bonito ou feio. Hoje em dia, né, eles são todos meus, eu comprei, eu paguei, tá aqui. E aí a gente vai olhando. E a cutícula? Ah, ela não importa. E a defesa dessa unha? Já tiveram uma cutícula inflamada para vocês verem como vocês ficam frágeis? Sensíveis? Tudo arde, dói, né? E um dedo machucado? Ele dificulta o teu dia? Ah, ninguém precisa de joelho, só pé, boca, braço, e daí? Quando o joelho dá um entorse, como que anda? Né? Então, gente, é sobre isso. Às vezes tu acha muito bonito aquele que sabe falar, aquele que sabe conduzir, aquele que tem uma experiência de cativar, de construir, de ser influente. Só que ele vai precisar contar com a mão, com o braço das pessoas que vão fazer a força no trabalho braçal. Por exemplo, o prefeito, ele é o mais influente, mas ele consegue fazer tudo sozinho? Ele precisa dos secretários. O pastor, quando é uma igreja de sucesso que está cheia, ele consegue fazer tudo sozinho?
Ele consegue estar lá para receber na porta, para pegar, para preparar, para limpar? Não. E nós, mulheres, temos uma mania de que a gente sabe fazer melhor, de que a gente é muito bom. Se a gente pensar no corpo de Cristo que somos nós e nas nossas responsabilidades, a gente quer fazer tudo sozinho. Quando a gente está no masculino, naquela energia do poder, de fazer, de eu sei, eu consigo, eu dou conta. Eu vou lá, eu me formo, eu busco informação, eu sou a melhor, eu faço tudo para dar certo e eu quero agradar. Quero agradar meu marido, meu pai, minha mãe, eu abro mão dos meus sonhos, fazer a vontade do outro. E aí eu não estou sendo um corpo de Cristo, porque eu estou fazendo só pelos outros. Então vem de novo o primeiro mandamento. Já decoraram qual é o primeiro mandamento, né? Vamos lá. Por favor. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas? E qual é o segundo? Amar ao próximo. Assim como a ti mesmo. Exato. Então, assim, ele não disse amar o próximo como ele te ama. Ele disse amar o próximo como a ti mesmo. Então, tem que fazer primeiro. Primeiro eu me amo, para mim saber como é, e daí eu derramo na vida do outro. Só que se eu não valorizo a minha cutícula, se eu não reconheço que o ouvido importa, que os cílios importam, eu não vou conseguir amar o outro com a imperfeição dele. Porque a gente quer muito, primeiro lugar, né? A gente quer que agrade os nossos olhos. Então é sobre ser bonito e ser feio. Aí depois, se nos agrada, nos gestos. Me ama ou não? Me valoriza ou não? Tá fazendo conforme eu quero ou não? E aí a gente bota o ego em primeiro lugar e não o coração de Cristo. Porque o coração de Jesus, ele tinha um poder extraordinário de transformar pessoas tolas, pessoas iradas, em homens de bom coração. Porque ele reconhecia que dentro de cada um daqueles homens foi semeado o mesmo dom e raridade que você também tem. Então ele chegou para Pedro. Pedro era um cara bravo, brigão, teimoso, revoltado, e ele não tinha que ser só por conhecer Cristo, só por ver o milagre dos peixes. Foi na convivência, na ambiência. Tá vendo que nós estamos chegando no sistema? E Jesus, até os 29 anos, ele era um homem, um carpinteiro. Foi filho de Maria e de José. Maria sabia que ele era o filho do Espírito Santo, mas ela ficava dizendo para ele: ah, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é um santo, você é o bom. Ó, que silêncio. José foi avisado por um anjo e assumiu aquela gestação, mesmo sabendo que aquela mulher era intocável. Então ele teve que ser obediente. E não foi porque ele não tenha, sabe? Ele até balançou assim, como assim? Né? Não vou dar conta disso. Mas ele fez, porque nos planos de Deus precisava de um homem e de uma mulher. E aí a gente vem nessa fala de que se nos planos de Deus precisava de um homem e uma mulher para gerar Jesus Cristo, o Messias, que era uma promessa desde o início dos tempos. Ele também precisou de um homem e uma mulher para te gerar. Você é coisinha de Jesus, eu aqui, ó. Quem eu sou? E aí faz todo sentido o Reels que eu acabei de postar hoje, que diz assim: não me interessa se você vem dizer que não me conhece, que não sabe quem eu sou, porque aquele que me gerou me conhece. Ele, muito antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele me preparou, ele que me criou. Só que hoje faz sentido eu postar isso porque eu sei quem eu sou, mas até ontem, ali atrás, não. Mas cada vez que alguém dizia as minhas fragilidades, né? E Jesus também escutou coisas. Jesus escutou absurdos da família dele. Que quando ele queria ser diferente dos irmãos, vocês entendem que Jesus era diferente dos irmãos deles? Tinha vários irmãos. José e Maria não tiveram só Jesus. E ele era diferente. E todos duvidavam dele. E Maria sentia uma dor. Ela se preocupava com aquele filho, mesmo sabendo que era filho de Deus. Ela tinha, sabe aquela coisa que mãe se sente? Quanto tempo essa mulher foi sendo preparada para poder entregar o filho dela para tudo que haveria de acontecer?
Eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo está agindo nessa aula. E que quem ainda não é mãe vai se tornar. E que a gente tem que se capacitar. Eu não sei que fase da tua vida você vai olhar essa aula aqui gravada e você vai dizer, nossa, era isso que eu precisava. Porque a gente passa uma vida querendo provar para a nossa família que a gente é bom, que a gente consegue, que a gente dá conta, que independente das dúvidas deles, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas enquanto a gente estiver preocupado com isso, a gente está sendo leal aos padrões da nossa família. E aí eu fico teimando, tem que ser melhor que a minha mãe, tem que dar certo no casamento, tem que me formar, eu tenho que ser a melhor neta, tem que ser a melhor filha. Ou então, eu não quero saber deles porque não prestam, porque nunca fizeram nada na vida, porque nunca deram certo, porque falaram mal de mim, porque não acreditaram que eu ia ir bem. Gente, sempre que você quiser agir com a tua ira, com a tua tendência de fazer justiça com a carne, com as próprias mãos, para pensar se o coração de Cristo, o Espírito Santo deseja isso de você. Porque nós somos corpo. O corpo que você vê no espelho, você estando satisfeito ou não com ele, é o corpo que você tem. Você recebeu esse corpo. E aí, ele é colorido. E você vai lá no espelho e você olha a imagem dele. Lembra? Eu já falei isso. Ó, você olha a imagem e você está vendo. Você gosta ou não gosta? Esse é o corpo que você tem. E o tamanho é igualzinho. Igual tá vendo ali. A alma, ela tem o mesmo tamanho que o corpo, só que ela é preto e branco. E é ali que estão as nossas feridas, as nossas chagas, todas as nossas frustrações emocionais, e a alma vai adoecendo, adoecendo e vai jogando ferida para o corpo físico. E aí, daqui a pouco, a gente está manca, torta, desequilibrada, não tenho mais postura, não me amo, eu não carrego com orgulho o que Deus me deu. E aí, o que transforma tudo isso? É o Espírito Santo. Está falando aqui que Deus deu para todos nós. Só que tem alguns que vêm ser tão teimosos nessa vida e ficam rejeitando aquilo que Deus entregou. Que, gente, aí a crença tem que ser mais forte e pesada. E daí tudo vai dando errado e a pessoa começa a dizer: Deus, que Deus? Nem existe, esse céu nem existe. Se é que existe, não me ouve, não me escuta. E eu fico reclamando. Só que Deus quer me conduzir por um caminho a despertar todos os dons e realidades que Ele me deu. A Soninha teve que começar lá na barraquinha do suco vender, para que hoje ela seja uma grande empresária. Porque ela estava capacitando um dom. Porque quem vende suco em barraquinha, vende tudo. Só que ela precisa aprender a fazer muito com pouco. Ela precisa aprender todos os tipos de público. E daqui a pouco ela vai. Ah, ela evoluiu. Agora ela foi para o mercadinho. Ah, agora ela foi para uma rede de supermercado. Agora ela se tornou líder. O que ela vai aprender com a liderança? A conduzir o corpo de Cristo. São vários irmãos. Quantas vezes a gente não consegue conviver com os nossos irmãos? E aí é muito fácil eu vir aqui, eu amo a vida da Fábio. Meu Deus, a Lida é uma rica de uma pessoa, conheci ontem. E aí o meu irmão, que cresceu comigo a vida toda, que eu conheço as falhas, eu conheço as dores que ele me gerou, as vezes que eu quis contar com ele e ele se negou. O meu pai, o quanto ele me machucou, a minha mãe, o quanto muitas das vezes me frustrei com a conduta dela. Ela não me protegia. Não consigo amar, não quero chegar perto, rejeito. E aí eu vou sendo leal e vou multiplicando esse padrão com os meus filhos. Eu cresço dizendo, não, quando eu for mãe, eu vou cuidar, vou fazer, vou acontecer. Faço nada disso. E faço pior, porque eu estou carregando mágoas, raiva, ressentimento. Então, gente, está fazendo sentido toda essa entrega com o que está escrito aqui? Todos nós recebemos. Cada um com a sua importância, o seu dom. E às vezes você está sendo treinado como mindinho para depois poder ser esse aqui. Você já botou na biometria o teu mindinho para desbloquear o celular? Mas quando todos esses aqui faltar e você tiver só esse, Deus está te preparando em todos os campos da tua vida. E às vezes eu sempre digo assim, ó, o dinheiro, ele é uma ferramenta que ninguém consegue viver sem. Só que aquele que só tem dinheiro, ele não vive. Pode ser que ele até sobreviva, mas ele sofre muito.
porque ele não conseguiu gerar dom e valor, ele não conseguiu ter relacionamentos verdadeiros, profundos, ele não aprendeu a pedir ajuda, ele tudo é dinheiro. É a única moeda que ele conhece. As pessoas validam ele pelo dinheiro que ele tem, as pessoas gostam ou não gostam pelo dinheiro que ele tem, ele compra, ele negocia. Vocês querem ser essa pessoa? Então tá vendo que não é o problema de ter dinheiro ou não ter dinheiro? É sobre o que está aqui dentro. Quando a gente começa a olhar para o lado, a gente começa o problema que eu tenho. O não. O não é uma moeda valiosíssima. Quantas das vezes eu tive que dizer não para vocês? Quando vocês acharam que vocês estavam fazendo o máximo, eu vim ali fora. Que legal, mas não é por aí. É ou não é? Quem me traz um exemplo aqui? Eu vou trazer um exemplo de quando eu dizia que a escola era mais importante na minha vida do que eu, e que eu ia me dedicar mais à escola do que a mim, que eu ia deixar largar tudo, meus afazeres, pensar em mim, fazer algo para mim, para ir lá substituir um colega, para ir lá, né, realizar algo para alguém, para uma outra pessoa. E a Vanessa me dizia: tu tá fazendo certo? Será que tu tá fazendo a coisa certa? Ela me questionou várias vezes, até que, né, as coisas tiveram que acontecer para me aprender, né? Que realmente eu tenho que pensar primeiro em mim, em eu estar bem comigo mesma, para depois poder ajudar o outro, e não só em ajudar o outro e esquecer de mim, né? Quantas vezes a Vanessa me disse isso? E eu dizia: só um pouquinho, já vou fazer, só um pouquinho, já vai acontecer. E teve que acontecer algo mais grave, né, para mim acordar, para mim realmente ver que as coisas estavam, que eu estava no caminho errado, que eu estava fazendo algo que não era para mim. E tu até mudou o caminho. Só que, como que é bonito a gente caminhar, gurias? Todas vocês caminham de salto, né? Todas vocês. Imagina comigo essa cena. Vocês estão numa passarela. É um pé na frente do outro. Dá uma jogadinha no ombro e vai de novo, né? E aí, se eu vou lá andar com as pernas abertas? E se eu resolvo que uma perna tem que ir para a direita e outra para a esquerda e eu começo a fazer assim? Não, né? Não dá. Eu preciso escolher um lado que eu vou ir. E aquele lado, que é o lado do padrão, o lado que me acompanha a vida toda, ele acaba sendo um trilho muito forte. Então, por mais que a minha inteligência emocional aprendeu que não, eu tenho que me priorizar, eu tenho que fazer o que eu me comprometi, eu vou fazer conforme a Vanessa, né, me instruiu. A minha tendência, o meu vício emocional, ele vem para esse lado aqui, porque ali está marcado, a vida toda foi assim. E uma coisa que eu nunca vou esquecer em todo esse tempo de mentoria é tudo que a gente tinha estruturado e combinado com a Fábio, e ela estava muito bem, ela decidiu tirar férias, e aí ela é professora ali. E tem a época dos contratos. E ela ganhou uma loteria. Eles escolheram ela e deram todos os contratos para ela. E ela voltou faceira para a nossa instituição e disse: Ah, eu ganhei muitas escolas, tenho de trabalho. Eu olhei assim, né? E como é que era que nós tínhamos combinado? E aí ela se chocou. Eu vou passar a vida toda contando essa cena, porque sabe quando a pessoa se espanta? E agora? Né? E agora? Processo de oração. Tudo mudou muito rápido de novo. E ela conseguiu realinhar os horários muito mais rápido do que a gente podia imaginar, porque no tempo de Deus ele consegue, mas ele quis mostrar para ela o que é eu aceitar o outro sem dizer não, né? É como se ela tivesse ganhado uma recompensa. Tu é a melhor, toma, toma, toma todo o teu tempo para trabalhar, nem dorme mais. E aí, quando a gente é um corpo de Cristo, a gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo. Então, eu quero que vocês coloquem aqui para vocês, comecem a anotar a aula de hoje. Quantas horas por dia tu tá dormindo, Marielle? Eu durmo umas 8 horas. Sabe? Umas 9 horas. Aline, 3 horas. não escutei. 3 horas. 3 horas? Tá. Nesse momento, começam os julgamentos. Ah, eu tô dormindo demais, tô dormindo muito pouco, né?
Cada corpo funciona de uma maneira, com uma estrutura para a sua saúde. Então, eu tenho que olhar, fazer uma listinha aqui, o que está me tirando o sono, ou porque eu estou mais tempo na cama dormindo. E aí, você precisa olhar para que momento da sua vida você está vivendo. Se você está vivendo num deserto, muitas das vezes teu corpo vai precisar se recuperar. E por isso você está mais tempo na cama. E aí você vai me mandar uma mensagem depois, dizendo, olha, cheguei a tal conclusão que realmente preciso realinhar isso aqui, eu vou ter que buscar. E aí você vai ter que olhar, não sei por quê, não tem motivo, eu estou bem, ainda assim preciso ficar 15 horas por dia na cama. Vamos fazer exames, vamos observar desde quando isso acontece, como estão suas vitaminas, o que pode estar roubando teu sono. Olha, eu não consigo dormir. Ok, o que está te despertando? Quais são os pensamentos? É pesadelo? É ansiedade? São coisas por resolver? Pode ser que o Espírito Santo esteja te acordando para te trazer clareza, para buscar a tua profundidade espiritual. Gente, aprensa. Mas dia menos dia, qualquer dia, nós vamos passar. Eu testemunhei uma pessoa muito conhecida. Eu me lembro até hoje, o dia que eu fui no show dele, padre Marcelo Rossi. Eu chorava, né, vendo ele cantar faz muito tempo. E ele entrou em depressão, ele se aprofundou, ele viveu muitas coisas. E ele disse que a mente mente. E que ele não entendia o que estava doendo. Até o momento que ele entendeu que o que estava doendo era a carne. E que o espírito dele era de um só pai. E que independente do que ele tivesse que passar, o pai ia estar ali. Porque se ele não estivesse mais, ele estaria com o pai. Gente, eu não é uma reflexão bem simples. Eu estou sofrendo. Mas se eu estou sofrendo, é uma dor do quê? Quem pode me restabelecer? Pai, é nele que eu tenho que me apegar, é nele que eu tenho que me aproximar. Então, se eu acordo de noite e perco sono, vamos orar, vamos se aprofundar, vamos buscar. Ai, Vanessa, mas daí eu preciso tentar dormir, porque amanhã meu dia está cheio. Ok, o tentar dormir, você está perdendo seu tempo de se aprofundar, de se encontrar com o Espírito Santo, de receber algo muito poderoso. E tá lá, se revirando, que nem salsicha na cama lá, ó, dançando um samba. Então, começa a mostrar para o teu inconsciente, para as tuas memórias, para os teus medos, teus pesadelos e até para o inimigo, que aqui quem manda é Deus. E você vai buscar por ele dia e noite, você vai deitar com ele, você vai dormir com ele, você vai comer com ele, você vai se aprofundar demais. E se for doença, se for algo que é para te tirar dessa vida, porque eu tenho medo da morte. Ok. Você vai estar com quem? Se você se encontrou com ele aqui, você acha que você não vai estar nos braços do Pai? Então, olha que rico. É pequeno demais. Sabe o que é grande e pesado? É os nossos sabotadores. São aquelas vozes que a gente fica dando fermento, deixando o endemoniado. Ninho do demônio. Senta aqui, cria um ninho, e daí eu fico dando minhoquinha para os passarinhos, e vai nascendo mais um, se reproduzindo. E eu estou criando, olha que coisa mais lindinha. Nossa! E está endemoniado, porque é um ninho de coisas do mal. Então, toda a força que eu dou para o mal, em vez de eu ficar preocupada, que é injusto, que é isso, que é aquilo, que eu sou uma palhaça, por que eu aceitei, por que eu fiz, por que eu deixei, meu Deus, como eu cheguei até aqui? Tá só reclamando. Cara, tu chegou porque esse era o teu padrão, porque isso era o que tu aceitava. E os relacionamentos abusivos e tóxicos, eles estão em todos os ângulos de grau. Se você vive um relacionamento tóxico, abusivo, amoroso, pode ter certeza que você vive a mesma coisa no trabalho, que você vive a mesma coisa nas amizades, que você viveu isso perante teu pai e tua mãe também. Porque do nada isso não acontece. E mais uma coisa, para ter um abusador, para ter uma pessoa que seja ali, como eles trazem sempre aquela questão do, me faltou a palavra agora, narcisista, para a pessoa ser narcisista, para ela te ferir,
para ela viver um padrão realmente. Porque uma coisa é um perfil e outra coisa é um narcisista que vem, ele te fere, ele te adoece. Para que um narcisista consiga chegar ali, você estava vibrando isso aí, você estava necessitando de alguém que quer te aprovar, que quer se estender tapete vermelho, e que foi te colocando nesse lugar até o momento de... E se ele só tiver um perfil narcisista, eu sempre tenho que chamar ele. Se tu não me chamar primeiro na aula, mas ser tua aluna. Se tu não me entregar o primeiro convite da festa, eu nem vou ir. É um narcisista também. Para ele ser narcisista, você precisa ter um padrão de vítima e aceitar. Não existe dois narcisistas brigando aqui para espada de espada. Então, nós já discutimos e encerrou a relação. Não. Você entende? A sua responsabilidade de estar ali é tua. Enquanto eu não reconheci a culpa, eu era vítima. Aí depois que eu entendi que eu tinha responsabilidade, então agora não existe mais vítima e nem algoz. Existe o que eu sei que eu quero e o que eu não quero mais. E quando a gente olha, mas como assim, Vanessa? Tudo isso de ruim no mundo, quanta maldade. Não faz sentido se todos nós somos corpo de Cristo. Sim, nós somos. Mas aí a gente precisa perceber o seguinte: somos corpo de Cristo. Só que qual o ambiente familiar que você foi criada, Marielle? Qual o ambiente familiar que a Aline foi criada? Qual o ambiente familiar que a Fabiane foi criada? Eu vi um filme muito legal, vou deixar uma dica para vocês aqui, que ele é... Como é que é? Como? Lily... Eu vou botar como legenda, assim, ele está no Netflix agora, e o nome dele eu vou buscar aqui para nós. Faz sentido para vocês, meninas? Sim. Sim. Em que momento da vida que vocês perceberam que já nutriram um relacionamento assim? Agora, depois do método, né? A gente começa a perceber as coisas que a gente aceitava, né? É que para a gente, naquele período, era natural, né? Antes da gente conhecer o método, tudo era natural, tudo era normal, né? A gente não conhecia outra versão de nós, né? Da nossa vida, né? A gente achava que tudo que nós estávamos vivendo, que nós estávamos vivenciando, tudo aquilo era o natural, era o que realmente importava, né? E depois de nós vivenciar uma nova versão de nós mesmas, nós fomos nos reencontrando e reconquistando nosso espaço, né? Como que eu vou dizer não para a diretora? Não pode? Como que eu vou fazer isso? Não, não é certo. Ela é a líder, ela é a chefe. Para quem mais que vocês não podiam dizer que não? Para todo mundo, eu acho. Ai, Muitas vezes até para o pai e para a mãe, né? para todos. Meu Deus, como é que eu vou dizer não para o meu pai? Como é que eu vou dizer não para minha mãe? Né? Se foi eles que me deram o dom da vida, se foi eles que me criaram, se foi eles que, né? E hoje a gente já consegue se impor e dizer, não, eu não consigo hoje, eu não posso hoje. Nesse momento eu não posso ir, não posso ajudar vocês. Né? Coisas que muitas vezes eu não conseguia dizer, né? Ontem eu passei por uma situação, meu pai me ligou e disse, eu vou te buscar para te cuidar da minha cachorrinha que está lá na casa deles. E eu disse, pai, amanhã eu não posso, amanhã eu tenho compromisso, amanhã eu não posso ficar com ela. Dá um jeito ali de arrumar alguém para ficar com ela, sabe? E se fosse antes, eu ia dizer, não, vem me buscar agora que eu vou ficar com ela. Largava tudo das outras coisas que seria mais importante para mim ir lá suprir, né, o momento deles. Exatamente isso. Tu sabe, depois eu vou botar aqui, mas é um nomezinho Lolo e Kid Lolo. Acho que é esse o nome. Depois eu vou botar certinho na legenda. A Fabi, quando nós começamos a falar a respeito dessas mudanças, o cachorrinho era o filho dela, né? Uhum.
por causa da necessidade de maternar, ela trazia esse pet como sendo filho. E ela não podia nem imaginar o dia que ele viesse a partir. Só que, gente, quem dura mais, o ser humano ou o cachorro? Para que eu vou ficar nutrindo já essa falta, essa dor, esse sentimento, se eu sei que ele está sendo muito importante no meu dia a dia, no meu convívio? Mas ele ocupa um lugar, não está sendo dele. Então, sistemicamente, a gente foi fazendo movimentos e hoje ela está livre, né? Ela sabe da responsabilidade que ela tem com o animalzinho, com o pet, que ele é parceiro dela, que já viveram muitas coisas lindas juntos, mas ela não vai deixar de viver ou morrer junto com ele se ele não estiver mais aqui. Os alunos, a mesma coisa. Às vezes ela sofria em ver coisas que o pai ou a mãe não conseguem fazer, não conseguem se dedicar por aquele filho, sendo que ela, na sede de maternar, achava que poderia fazer muito mais e melhor. E aí a gente começa a ver, né, Fábio, que com toda coisa que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, tá fácil ser pai e ser mãe. E a gente vai deixar muitas coisas em aberto que o olhar de professora vê, mas que a gente não reconhece na dinâmica de casa, lá tantas outras coisas que tem para serem feitas e dar conta, né? Então, quando a gente vai sendo o corpo de Cristo, a gente também observa os nossos dons. E tem uma clareza que eu quero trazer bem importante para vocês aqui, que é a seguinte. Vocês viram que eu falo aqui que lá no início diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos do mundo. Quem são os ídolos do mundo, gente? Quem são os ídolos do mundo? Muitas das vezes, o ídolo do mundo, ele se cria, assim como no Velho Testamento, tinha as estátuas, né? Rei fulano de tal fez estátua de ouro, de bronze, de prata. E ele queria ser reconhecido como um grande ídolo, um salvador. Assim, também tem o entendimento de que, dependendo da religião, eles trazem Buda, eles trazem santos, eles trazem nomes e esculturas para se aproximar de algo que levaria eles a Deus. E aqui eu quero deixar bem claro que eles falam que o Espírito de Deus está em cada um de nós. Nós somos corpo de Cristo. Então, quando as religiões vêm dizer que você precisa fazer sacrifícios, o sacrifício ele era necessário e aceito lá no Primeiro Testamento, quando o Messias ainda não veio. Quando o próprio Abraão foi chamado a sacrificar o filho Isaque, que ele tanto sonhou em receber, que era uma promessa do Senhor. E ele estava testando Abraão para ver se Abraão realmente era fiel. E naquele mesmo momento, ao invés de sacrificar Isaque, tinha lá um cordeiro. Tinha um cabritinho lá que foi sacrificado no lugar. Sabe quando Cristo veio, foi morto e crucificado? Ele foi o Cordeiro de Deus que subiu aos céus para nos livrar dos nossos pecados. Então, gente, não existe mais sacrifício, galinha, não tem mais essa necessidade, não é isso que vai te aproximar de Deus e nem pagar pelos teus pecados. O que paga pelos teus pecados? Tu reconhecer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Na hora que tu reconhece isso, Jesus já morreu por nós. Ele já subiu aos céus, ele foi santificado. E é ele que você precisa chamar. É sobre ele, é através do nome dele que você precisa se purificar. Você precisa crer e se aproximar de Deus. Porque Deus, lá no início você vai ler na apostila, vai ver na aula, Jesus era quem? Era o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne. Então, ele era Deus e Deus se fez carne para estar aqui conosco, para ser exemplo para nós. Jesus já era um espírito muito evoluído e ele veio aqui como parte do Pai para aprender, para viver no mundo os testes que nós hoje vamos viver. Então, muitas das vezes ele foi chamado
de falso, de, de tudo quanto é tipo de nome. Como assim? Por que que não lava as mãos? Por que que não, né? Tá pecando. Tudo era pecado. E ele conseguia, através de palavras muito simples, dizer que não era sobre isso, né? Quando Simão é errado, é pecador, é briga, xinga, grita, vai lá e diz que Mateus, por ter cobrado impostos, é mais pecador que ele, como que é que eu vou perdoar isso? Quantas vezes devo perdoar, né? 7? Quantas vezes? 7? Não, 77 vezes, né? E aí tu vai olhando para o outro, mas o outro errou, mas daí eu errei contigo porque tu errou. Não, não é sobre isso. É a gente querer andar no caminho certo, e a gente não querer viver as tentações. Eu podia fazer uma experiência com vocês aqui. Todo dia eu tomo água, tá? E todo dia eu tomo mate. Todo dia eu tomo mate. E aqui também tem água, né? Tá certo? Tá? É a mesma coisa? Mas eu tomo água todo dia. E eu também tomo mate. E assim somos nós. A água faz parte do nosso dia e ela nos purifica. E a erva, ela tem um lugar certo para ela estar. Então, vamos dizer que ela seja a impureza do nosso ser. Se nós deixar que essa impureza entre e se misture, olha o que ela vai fazer com a água. E agora eu vou poder tomar? Vai ser bom, que nem é o meu mar? Gente, assim é a gente. Daí tu vai dizer, mas eu me cuido todos os dias, eu tomo água todo dia, eu me alimento bem, mas final de semana eu vou lá e bebo um pouco. E nesse um bebo pouco, esse um bebo pouco, eu acabo me relacionando com pessoas que são nutridas de coisas que não me pertencem, que são nutridas de coisas que não agradam a Deus. E aí eu vou me contaminando. Porque é só um cigarro, é só uma bebida, é só uma balada, é só uma droga. É, Vanessa, mas tu nunca viveu isso? Muitas dessas coisas eu vivi. E isso são as coisas do mundo. Então, os pagões, que quando fala aqui, não é só sobre religião. É sobre os vícios do mundo, os vícios da carne, que nos afastam de Deus. Porque é a mesma coisa que tu tomar leite todo dia, mas aí só de vez em quando eu tomo. Tomo o quê? Eu tomo um uísque. E esse uísque, para mim, não dá nada. Mas e para aquele que tem as tendências alcoólicas lá? Vai gerar o quê na família dele, no ambiente dele, no sistema dele? E aí eu não sei com o cara que bebe. Ai, que coisa chata. Como é que a gente vai sair para uma balada? Eu preciso beber, ficar um pouco alegre, senão eu não consigo. Gente, olha o que eu estou trazendo para minha ambiente. Então a gente precisa ser saudável. Vanessa, mas então eu não vou estudar contigo, porque eu ainda não consegui sair daquele mundo. Não, Jesus te aceita como você é. Ele não fala para você, abre mão do mundo e vem. Não, vem cá em sua porta o caminho e a verdade. E quem me conhece, conhece o Pai. Então ele está dizendo, vem cá, busque em mim, busque aqui na verdade e na palavra. Não é a Vanessa que está dizendo. Que o mundo pagão, ele é sobre isso. Só que quando eu convivo com o mundo pagão, eu começo a conviver com todo aquele resto. E eu preciso saber deixar o que vai entrar. Acho que a partir de hoje vai ficar muito claro o que a gente está vivendo. A gente quer ser água, a gente não quer ser água suja, né? A gente quer purificar a nossa água, a gente quer ser a água viva que o Cristo quer de nós. Então, quando você for olhar de agora, eu quero que você reconheça 3 fragilidades do teu dia, do teu ser, tá? E também você vai reconhecer 3 dons que Deus te deu e que você reconhece que você precisa capacitar. Se você quiser me falar aí sobre 3 fragilidades, eu quero que você traga para mim que a gente vai poder contextualizar. Ou uma fragilidade que seja.
Eu acho que a fragilidade seria o medo, né? Às vezes que E ele vem da onde? vem dos padrões, de tudo, das cargas, de tudo que eu acabei absorvendo, né? Isso. Mas você, e no medo, do 100% de medo que você tinha, em que nível de medo que você está hoje? Ah, hoje eu já tô lá, já quase, vamos dizer, passando da metade já, né? Já diminuiu muito. E daí a Mas inteligência emocional é uma habilidade, porque assim, não é sobre não ter medo. Tu não vai lá na cerca elétrica e botar a mão porque tu vai medo. Porque daí tá faltando questões neurais aqui que estão te afastando da realidade. Tu tem que ter medo, o medo gera respeito. Tu não vai se atirar na frente de uma bala perdida agora, de uma arma. Tem mais medo? Não. Minha filha tem uma vida só, né? Então, é a inteligência emocional que você está adquirindo. O medo, ele não pode estar preso às nossas crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não faço, eu não me liberto. Eu é, não. não deixar ele travar a gente, né? Isso aí. Exatamente, né? Então, quando a gente às vezes está paralisada no medo, é falta de saúde mental. É falta de poder agir na inteligência. E o que que faz com que a gente viva isso? O sono. Se eu não durmo, se eu não descanso, eu começo a acender alertas dentro do meu sistema cognitivo e ele começa a dar uns blackouts, gente. Ele liga, desliga, aciona. Sabe os alarmes que dá problema às vezes? Eu faço aqui novas conexões neurais ali de imagens, que daí quando tu vai ter problema no teu sono, tu vai começar a entender, ih, tá dando dano, tá dando curto, o sistema tá falhando, tá? Então, tu precisa começar a observar isso, olhar, cuidar, para ver o que que você vai resgatar. Peraí, eu sempre fui assim? Vamos procurar a profundidade disso? O que que gerou isso? É um trauma? É algo que eu vivi que gerou um bloqueio? Não. É uma insegurança financeira? Não. É o ciúme do meu namorado, que eu não sei onde é que ele está, o que está acontecendo. Ai, a gente está brigado. Vamos resolver o que está gerando, tentar olhar para a causa, para daí reconhecer o sintoma que isso tudo vai acarretar. Porque se eu aceitar que, não, todo mundo passa por isso, e passando por isso a gente não dorme mesmo. Cara, teu corpo vai sofrer, você vai te colocar num limbo e as tuas defesas vão baixar. Então, assim, tem muitas questões que o ser humano vai passar durante a vida. Ah, mas eu tô grávida, grávida não dorme mesmo, tá no final, acontece isso, ok, não dorme, tá bom. E aí, quando o neném nascer, tu acha que tu vai dormir? Ou aí tu vai aceitar que os próximos 50 anos você não dorme? Não. Vamos olhar para isso, vamos ver o que está acontecendo. É dor no corpo, qual é o incômodo, é azia, o que? A gente precisa começar a refletir. E às vezes a gente quer a resposta do outro. Não, a gente tem que ter a resposta dentro da gente. Porque quando a gente começa a afinizar ali, ó, o ouvir, o sentir e o enxergar, eu também começo a olhar para dentro. E aí, Deus vai me mostrando quais os passos que eu preciso, as atitudes, as coisas que eu tenho que tomar para resolver. Só que tem coisas que. Problemas, né? Problema. Todo problema ele tem uma resolução. Não existe um problema que não tenha algo que resolva. E se o problema é teu, normalmente você tem sim condições de resolver. Mas às vezes esse problema ele é para um especialista. E aí é sinal que ele não é mais teu, que você precisa fazer uma escolha assertiva de escolher alguém que vai resolver o problema por você. E você precisa ter gavetinhas de problema. Abre a gaveta, bota o problema ali e tenta ir dormir, tenta ir caminhar, tenta comer. E tentar, no método Pérolas, já é vencer. Porque se você tentou, você deu o seu melhor. E aí você vai vivendo a tentativa até chegar ao êxito. Isso é o tentar, porque eu não consigo deu. É negativa. Não consigo, não. Vou tentar. Tentar.
Marielle, tu tentou e tu conseguiu várias coisas já, né? Sim, várias coisas. Me libertar dos meus medos, das minhas travas, né? Da minha ansiedade. De libertar, vamos dizer, não curar, mas saber lidar com ela, né? No momento que ela vem e eu tô preparada para resolver, para me desprender. Isso, ó, ansiedade é mais uma coisa que gera um, um bloqueio, um padrão, né? Uma falta. A ansiedade, ela nunca é positiva. A expectativa é positiva. E essa expectativa, ela só pode ser mantida no Senhor. Porque se eu boto a minha expectativa toda em cima da Fábio ou da Aline, nossa, eu dou com os burros na água, como diria o gaúcho. Aquele balão, assim como ele foi enchido, dali a pouco ele cura e já era, não tenho mais aonde me apegar. A expectativa no Senhor, a gente sabe que onde ele promete, ele cumpre, que no tempo dele tudo vai acontecer, e daí faz sentido ter expectativa. Então, por isso que eu digo, gente, qual é a expectativa de vocês para a aula de hoje? Sobre mim. É sobre aquilo que você quer receber, é sobre aquilo que Deus vai gerar na tua vida, é sobre o quanto você está disposto a se transformar. Porque pode ser que em algum dia vai acontecer um momento, ficamos sem sinal, ficamos sem isso, ficamos sem aquilo. E aí a tua expectativa, a tua sede de receber naquele momento. É frustrante? Mas não, se você tem uma expectativa, você vai achar um movimento de você fazer com que aquilo aconteça. E quando é no outro, né, eu não tenho de quem receber, aí eu não fiz por mim, o outro não fez também, e aí eu fiquei no 0 a 0. Então, a ansiedade, ela tem algo assim, que ela é gerada pelas nossas emoções, mas ela não é uma emoção. Ela é um padrão, dependendo do nível de falta de saúde emocional. E a pessoa que é ansiosa, ela vive na escassez, no esgotamento, porque eu não vivo agora, eu não estou aqui com vocês, né? Eu teria parado tudo para poder me lembrar e tal, o que era o Lolo e Kid, o filme. Ou então eu já teria me bloqueado e esqueci de novo. E quando eu aprendo a aceitar a minha neurodivergência, que dentro do TDAH vem os brancos, vem os apagão, vem uma força que se eu quiser ir contra, bloqueou. Mas se eu entender que daqui a pouco vai vir, eu já digo para minha mente, já está vindo a informação. Meu cognitivo já não diz assim, tu esqueceu. Já está vindo, já está vindo. Daqui a pouco vem. Eu até tentei pesquisar e eu não conseguia trazer uma referência para o filme. Lolo e Kid. É uma história linda que vocês vão olhar. Eu fui olhar 2 vezes, assim, porque eu chorei tanto, me emocionei. Aí eu fui lá olhar de novo. E meu filho me olhou e disse, mas de novo, tu vai chorar nesse filme? Eu disse, agora, acho que menos. Agora a mãe vai entender. Vale muito a pena olhar, gente. Pega e olha. Porque o que o TDAH faz? Ele tá lá olhando o filme, mas ele lava uma louça, ele levanta, ele bota o bolo pra assar, aí ele volta, daí o filho chama, né? Então, eu costumeiramente, quando eu gosto de algo, quando algo me gerou, volta lá, olha de novo. No tempo de Rede Globo, de Lagoa Azul, a gente não podia voltar, a gente tinha que esperar não sei quanto tempo vinha de novo na sessão da tarde, né? Até que eu entendi o que acontecia com aquele casal lá, eu era muito pequena, mas eu adorava olhar aquela Lagoa Azul. Vocês já olharam Lagoa Azul? Da sessão da tarde, das 4 horas da Globo? Gente, olha o que eles queriam nos mostrar, olha as realidades que nós fomos educadas a viver, né? Não existe, isso ali é uma fantasia, isso ali é um conto. E às vezes a gente cresce querendo que a nossa vida seja um conto, e a gente se frustra. E eu queria muito que vocês escrevessem para vocês uma carta, e depois vocês podem mandar um áudio para mim, vocês podem mandar lá no grupo essa carta. O que vocês diriam para a criança de vocês, assim, para a pessoa de 20 anos atrás? Ninguém vai chegar a ser criança, mas se você quiser falar para a tua criança, ou como você, diga para ela o que aconteceu. O que aconteceu com ela nos dias de hoje que valeu a pena ela não desistir, ela persistir, ela chegar até aqui. Quando me perguntaram isso, quando eu parei para refletir, porque eu não venho aqui trazer para vocês do nada. Eu venho aqui e trago para vocês coisas que eu já vivi. E já vivi 10 vezes mais, 100 vezes mais, porque eu não posso vir aqui mexer com as emoções de vocês. E qual a percepção que eu tive, assim, que eu queria muito levar um recado para minha criança, né? Eu, muito pequenininha, eu descobri isso aqui, eu me encantei.
Eu fui pro palco. A primeira vez que eu me vejo, assim, que tem registro, e eu até me lembro, eu tava com uma botinha branca, vestidinha tipo Xuxa, com duas abelhinhas na cabeça, e eu tinha o microfone e eu tava cantando uma música da Xuxa. E ali era bonito, criança pode tudo. Crescendo um pouquinho, seguindo esse movimento. Eu aprendi a ler para poder falar no microfone, porque o meu avô era radialista. Eu fui cantar em Festival da Canção, daí o primeiro ano tudo da fina, o segundo ano, só que eu não aprendi a melodia. Eu não decorava a letra muitas das vezes. Não posso ser uma boa cantora, mas eu amava aquilo ali. E começaram a duvidar da minha capacidade, começaram a dizer que eu não era boa nem para escrever, nem para ler, nem... E aquilo foi fragilizando a minha capacidade de me destacar. Aí eu não era boa no futebol, porque eu não tinha equilíbrio, nos jogos, na bicicleta eu caía, me machucava, me acidentava, tipo hospital, fazer ponto. E eu comecei a querer fazer o quê? Só que eu era boa. O que eu era boa? Em servir as pessoas. Então, assim, gente, a minha letra era bonita, mas os meus erros de português, até hoje, eles continuam me perseguindo. Tudo cheio de difícil na escola, eu dizia, deixa eu ir lá para a direção, que eu vou lá fazer cartaz. Ou vou lá passar folha no mimeógrafo. E aí eu chegava lá, a letra era bonita, mas os erros eram absurdos. Daí, então, elas escreviam os bilhetinhos para mim, me davam papel pardo e vamos lá. Porque eu não tinha medo de errar. Se eu precisasse amassar 10 metros de papel, eu ia amassar. A Vanessa estava disposta a fazer. Quem é a Vanessa de hoje? A Vanessa é uma versão melhorada de tudo aquilo ali, dos meus primeiros sonhos. Porque, vai olhar, hoje que eu me respeito, que eu sei quem eu sou, estou aqui para curar ninguém. Estou aqui para te ajudar a tu viver essa alegria da tua vida, nutrir o teu bem-estar. O que tu fazia com o microfone? Eu encantava. E hoje você vai se encantar com a tua história de vida, com os teus dons, com os teus valores. Eu queria tornar a vida das pessoas mais leve. Era cantando? Não, até hoje foi. E a gente precisa aprender a entender o direcionamento de Deus. Quando Deus me dá uma palavra, hoje em dia eu escuto. Agora, conversa com as pessoas, eu sou boa em ouvir? Não, às vezes eu preciso falar de novo, não te entendi. Como assim? Então eu precisei reconhecer as minhas fragilidades para que hoje eu reconheça também as minhas habilidades. E isso é estar vivo, é estar disposto a aprender. Quando a gente quer aprender sobre tudo no mundo, eu sou muito boa, eu me formo, eu tenho canudos e mais canudos, paredes de certificados, e eu não estou disposta a aprender quem eu sou, gente, é a maior mentira, o maior tiro no pé. Então, o ser, ele é o que tem de mais valioso. Posso pegar qualquer profissional, trazer aqui para o Pérolas e potencializar ele, a partir do ser que ele é. Agora, eu não posso pegar aqui a Marielle e dizer, não, tu vai ter que ser médico, tu lá faz medicina, estuda 9 anos, daí tu vai fazer ponto, tu vai costurar a pessoa, tu vai botar... Não vai, não vai. Então, o dom daquela pessoa que foi lá para estudar medicina, ela precisou vencer muita coisa, porque ela também é um corpo de Cristo. Cristo botou todos nós para faxinar, para administrar, para curar. Cada um recebe uma porção do Espírito Santo. Eu quero que vocês escrevam para essas crianças feridas de vocês. Eu quero que vocês desenhem para elas que vai dar certo, que vai dar certo. Que você foi gerada, que você foi criada para viver essa bênção na vida de vocês. Só com fazer essa carta e mandar? Sim. Depois vocês vão colocar um comentário nessa aula, quando ela estiver lá na plataforma, dizer como foi participar da aula e o que vocês perceberam nessa carta que vocês escreveram. Não precisa botar toda a carta, mas vocês vão vir lá na plataforma e escrever. Por quê? Porque como filhos do Senhor, a gente quer potencializar as vidas que vão chegar. A gente não pode querer pegar a porção de bênçãos só para nós. Daí eu vou estar sendo egoísta. Deus quer pessoas egoístas nesse mundo? Não. E se eu lhe disser que só um vai receber, você é merecedora de receber? Quem aqui é merecedora de receber? Se vocês não querem, eu quero. Tô lá.
É sobre isso. É sobre entender que se Deus chama, você tem que ser a primeira, você tem que entender. Se chegar alguém novo, vem lá e dá bom dia, dá boa tarde, boa noite. Ah, Vanessa, mas não estou num bom dia, eu não vou dar. E quando você chegou aqui, se todo mundo não tivesse num bom dia, você tinha se sentido em comunidade, você tinha se fortalecido? Então, gente, essa é a força que Deus gera. Vocês entenderam que um vai ser braço, outro vai ser perna, e por mais que tá mancando, Fábio, a gente vai lá e faz, né? Eu tô até saindo para jantar, oh, glória, Senhor, que beleza. E quando a gente olha para tudo isso, independente da nossa dor, do desafio, a gente tem a moça ali do grupo, 6 semanas acamada, hospitalizada, e ela escolheu viver o método Pérolas porque sozinha ela não ia conseguir. Vocês conseguiriam ficar 6 semanas deitada numa cama? Um ensinamento de vida. Eu testemunhei a vitória dela, ela só me perguntou, mas escuta, eu consigo fazer deitada? Eu disse, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Como que eu vou dizer para ela que ela não vai conhecer a oportunidade de viver essa reforma, essa transformação, porque ela está deitada? Quem sou eu? Claro que vai, né? Vai fazer, pega, lê, alguém vai ler para você, vai dar certo, e deu certo. E ela está numa vida nova hoje. Então, nossa outra colega está aí vivendo um tratamento oncológico. Olha a coisa mais linda, coisa mais linda. Ela testemunhando que está sendo transformador, extraordinário. É diferente passar por tudo isso com essa comunidade. E é isso que a gente tem que, ó, multiplicar. Porque tem muita gente sozinha por aí que se descobrisse que tem o método Pérola, já teriam vindo correndo. Então a gente tem que fazer, a gente tem que multiplicar, a gente tem que, sabe? A Fábio e as meninas aí, elas são de uma região que não é perto de mim, mas Deus me levou para lá. E quando sai na rua, né, Fábio, começa aquela coisa, nossa, que luz, como tu tá bem? Ah, eu tava preocupada contigo. A Fábio se acidentou, passou por cirurgia, tá fraturada. Ninguém diz. Só quem vê o dedão lá, o pé, né, Fábio? É. Olha pro pé, agora olha pra cá. Aprendi, né? Superei. E a gente tem que todo dia decidir, acordar para a vida e fazer o nosso melhor. Todo dia eu tô bem? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é um corpo vivo, físico. E às vezes tem vento, temporal, tem enchente, tem vizinho, tem cachorro, tem o ambiente. E aí esse sistema que a gente veio hoje trabalhar aqui, conduzir, ele é o sistema que a gente vai aprender a se blindar. Na Disney, nos livros do Walt Disney, tem uma linha amarela. Porque o Mickey, ele vem lá e não é a vida toda do Mickey, gente. A Fábio é contratada para ser o Mickey. Ela assina um contrato, ela tem. E o Mickey tem vários turnos. Então vai vir a Aline, vai vir a Marielle, mas ele é treinado para ser o Mickey. Ele sabe os gestos que ele vai fazer, as coisas todas. E o Mickey, ele tem família, ele tem conta para pagar, ele tem dor de barriga, ele tem que comer, ele tem de tudo. Porque ele é o Mickey. Lá tem uma linha amarela. Do jeito o Walt Disney de ser, chegou na linha amarela, então ele não tem mais problema. E assim a gente tem que ser na vida. Independente do que foi ontem, a gente precisa se fortalecer, usar a coraça de Cristo e fazer o nosso melhor. Só que a gente não pode viver com a armadura. É uma coraça para mim ir lá, viver o meu dia, me fortalecer, fazer o que precisa ser feito. E aí eu tiro essa armadura e eu olho para dentro. Porque se eu quiser fazer coraça, gente, eu não nasci aqui para isso. Eu não nasci para ser essa pessoa aqui que só vive de aparência. Não é sobre isso, vocês entenderam? É inteligência emocional. É, desliga o botão e liga o botão. Aciona aqui e vai lá. William Bonner, quantas vezes no Jornal Nacional ele entrou lá, fez o que tinha que fazer, e aí depois pode ter sofrido, vivido muitas coisas. A gente não sabe. Então, isso é ser inteligente emocional, é saber a hora de viver e a hora de fazer acontecer. E a gente não pode... Quando a gente deixa de agir assim, a gente só está sobrevivendo, porque a gente está sofrendo, gente. Se eu já digo que eu não estou bem, né?
Eu tinha uma aluna que ela sempre me dizia assim: ah, eu não sei, meus funcionários, treino, faço, acontece, chego lá, ensino, mas daí vem um dia que eles não estão bem, tem bem o fulano lá na padaria, o ciclano, os clientes estão se queixando. Tá bom. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Fui observando. Como que ela era quando ela não estava bem? Adivinha? Igual a quem? Igual ao funcionário. Igual. Então, o funcionário se criou numa cultura de que ele podia ser assim. Ele vivia o treinamento só da boca para fora, porque, na verdade, ele se espelha naquele exemplo. E vocês, como exemplo, vocês vão me ter aqui, na maioria do tempo bem, mas vai ter momentos onde eu vou me emocionar, onde eu vou também partilhar desafios, porque ninguém está livre de vivenciar coisas muito desafiadoras. E, Aline, tem uma coisa que eu amo dizer, que o autoconhecimento, ele tem níveis, sim, o nível é teu. E eu não sou o nível mais alto. Eu estou só um passinho na frente hoje conduzindo vocês, mas amanhã pode ser que vocês chegam lá na frente e vocês vão me puxar. Então, vem cá, achei esse caminho aqui, vem para cá. E isso é o mais lindo do autoconhecimento. Mentor, ser mentor é uma postura, é um posicionamento da busca de toda uma estratégia, de todo um conhecimento, um movimento edificado para poder transbordar. Todo mundo pode ser? Pode. Se ele receber de dom, se ele multiplicar e ele fizer acontecer, uns com maior facilidade, outros com mais dificuldade. Mas o que eu quero dizer é que todos nós vamos ser influenciadores, cada um no seu ambiente. E por isso que a gente trabalha aqui a oratória, a permissão, os movimentos de transformação. Porque se eu vim aqui e disser, faça tal tarefa, vocês não fizerem, gente, a minha expectativa está na transformação do Senhor. Se puder te tocar, vai transformar? Eu vou lá e digo, acessa a plataforma, vê tal e tal. Não vai fazer. Vai transformar, gente? Quem vai viver o melhor dos planos de Deus? Aquele que faz tudo que é instruído ou aquele que não faz? Quem? Diga, É Fábio. isso. O que é Aquele que instruído. faz, né? Aquele que faz tudo que é instruído. Ao menos tenta fazer, né? Se a gente não sabe, a gente aprende. A gente tá sempre evoluindo, sempre aprendendo, né? E hoje eu trouxe uma palavra para a Fábio bem importante. Ela estava colocando uns textos muito lindos lá no grupo. E eu disse, Fábio, nossa, muito legal. E fala sobre pérolas, fala sobre tudo, né? Eu disse, é você que está fazendo esses textos. Ela disse, não, eu li, achei bem legal, bem bonito. E aí eu vi que estava num momento exato, assim, de poder trazer para ela mais uma contribuição, que não é só sobre ler, achar bonito e replicar. Mas se tu consegue te dedicar para ler, entender e transformar em palavras tuas, vai gerar ainda mais transformação em você e no outro que está ali ouvindo. Vai simplificar, porque o amor de Deus ele está através dos talentos que a gente coloca em prática. Então, nós somos os seres criativos, nós somos seres assim que nós transbordamos. E antes, mas antes não fazer do que não é sobre não fazer, é sobre fazer. Mas se eu falo, é porque eu acredito que tu tem capacidade demais. Porque se tu fosse uma pessoa que só tivesse um dedo e não tivesse condições de associar, ia dizer, maravilhoso, já leu, já partilhou, tá? Só que ser mentor é te instigar a fazer mais e melhor. É fazer com que você reconheça em você que você tem capacidades assim extraordinárias. E, gente, falando em capacidade extraordinária, eu quero dizer para vocês que eu recomendo esse livro aqui. E esse livro, ele é de um amigão meu, uma pessoa extraordinária aqui de Santa Cruz do Sul. Mora aqui, mas ele é natural de Candelária. E ontem eu fui lá pegar o livro, tá? Porque lembra que eu fiz um desafio com vocês, que quem estivesse assistindo a aula na plataforma, postasse um print, me marcasse, ia ganhar um presente em casa, o presente já está aqui. E ele vem com dedicatória para a pérola da vida da Vanessa Manfio, com carinho do escritor Jean Lisboa. Olha isso! Então, o desafio ainda está valendo, tá? Até esse final de semana. Todas que verem as aulas, que acessarem as plataformas, vão lá. Gente, para! Vamos botar sabe, esse instigar das pessoas
porque esse livro aqui merece. E eu vou contar para vocês, ele fez o primeiro livro sozinho, foi bem difícil, foi sofrido, e agora ele já tem aqui uma editora por trás, o livro já está até no Shopee, está em todas as plataformas nacionais. E o Shopee é até internacional, né? Então eu quero dizer assim, ó, por que hoje eu tenho um amigo, não só um amigo, vários, mas eu tenho um amigo que inclusive vai trazer um livro autografado por uma pérola minha, porque eu me transformei, porque eu olhei para os ambientes que eu queria conviver e eu escolhi quais os ambientes que fazem parte do meu passado, quais que edificam o meu presente, quais são os que eu quero frequentar no futuro. E aí, quando vocês falarem com aquela Vanessinha de vocês lá atrás, vocês vão dizer para ela também que deu certo até aqui, por que que deu certo, aonde que ela não desistiu, aonde que ela aprendeu, que aquilo que muito doeu. E vocês também vão entender o que que vocês vão precisar multiplicar para chegar em ambientes assim, de ter amigos que têm inteligência emocional, que são capazes, que fazem a diferença, tá? Pessoas que te apoiam, que reconhecem você esse brilho. Gente, comece a se seguir no Instagram, comece a movimentar, a elogiar, a reconhecer, elogios genuínos, verdadeiros, a reconhecer a capacidade uma da outra, porque esse relacionamento de mulheres curadas, cada um no seu ambiente vai fazendo com que você admire o desafio que cada uma assumiu, porque a gente não sabe de onde veio, a gente não conhece toda a nossa história de vida, a gente não sabe se tinha pai, mãe, se não tinha, se tinha periquito, papagaio, sempre desejei ter um cachorro, não tive. Só que chegamos até aqui, cada um num nível, e todas escolhemos ser pessoas, mulheres, edificantes e geracionais. Só por isso a gente merece, ó, uma salva de palmas. Quem está disposta aí a dar um viva para essas pérolas que escolhem ser filhos do Pai amado Criador. Quem está disposta aí? Uma salva de palmas para nós, porque a gente merece. E esse é o melhor reconhecimento. Você bater palma para você mesmo, você ter um dia extraordinário. Não pensa no final do mês. No dia de hoje, você fez o seu melhor, você veio participar de uma aula. Eu não sei que momento da vida você está. O que eu sei é que você escolheu estar aqui e aprender, que você vai deixar um depoimento nessa aula, você vai vir lá, você vai validar, você vai botar estrelinha, você vai dizer, ó, eu escolho ser a pérola da minha vida. E nesse momento eu vou fazer assim, ó, esse movimento de pedir uma palavra. E hoje eu vou pedir para as meninas aí que elas profetizem sobre a vida da Aline, que é a nossa colega recém-chegada, e que através do que o Espírito Santo está entregando para vocês, eu quero que cada uma assim, ó, fale uma frase para a Aline, para a edificação dela dentro da nossa comunidade. Bom, Aline, obrigado por você fazer parte dessa nossa comunidade. Seja bem-vinda. É um prazer lhe conhecer e que você seja um sucesso dentro da nossa comunidade. E aprenda, nós vamos aprender com você, assim como você vai aprender conosco, na troca de conhecimentos, na troca de saberes, na troca de aprendizagens que nós vamos evoluindo diariamente, através das nossas conquistas, através dos nossos encontros. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada. Seja bem-vinda, Aline, de novo. Seja bem-vinda. Aproveite cada segundo desse método que é maravilhoso, de tudo que ele vai te trazer para a tua vida. Tenha certeza Pode chorar, que não vai... pode se emocionar. Pode, eu tenho. Ah, pode, tá liberado. Aline, tenho certeza que vai ser maravilhoso, como foi para nós, para mim, para a Fábio, para todas daqui, que já estão há mais tempo. Muito bem-vinda e conte com nós para tudo. Obrigada, Marielle. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande nas nossas vidas. E não é à toa que eu estou conhecendo vocês. Com certeza, eu tenho muito a aprender com vocês, a pegar um pouquinho da experiência de vida de cada uma e poder trazer para mim e transformar a minha vida. Obrigada. E obrigada mais uma vez.
Nós vamos pedir uma palavra abençoada aqui para o Senhor, para edificar na vida de todas as pessoas que vão estar vendo essa aula. E para que o Senhor, né, direcione sobre a vida da Fábio, da Marielle, da Aline e de você, mulher preciosa, que hoje escolheu ver essa aula. Você que veio até aqui com sentimentos de rejeição, de abandono, com dores e desafios, incertezas. E o Senhor tem algo muito grandioso para te direcionar. Eu os separei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar cultos a ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente, ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois o meu santo nome, no monte de Israel, palavra do soberano ao Senhor na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Então, gente, essa palavra está em Ezequiel 20, versículo 38. E é o que Deus tira para nós no dia de hoje. Ele nos separou daqueles que se revoltam e se rebelam contra Ele mesmo. Então, enquanto a gente é vítima, a gente se rebela. Enquanto a gente começa a entender e aceitar os movimentos que Deus tem sobre a nossa vida, a gente começa a ser pérolas muito preciosas do Senhor. Por que valeu a pena estar aqui hoje, meninas? Muito conhecimento, como sempre, a gente sai renovado da aula. Sempre tem uma coisa nova para a gente abrir a mente. Sucesso e felicidade é as palavras-chave dessa aula. Valeu a pena pelo aprendizado, por conhecer todas vocês e por cada palavra que veio ao meu coração. É isso aí. Então, eu vou encerrar a aula de hoje te convidando aqui para que você faça os seus exercícios, para que você viva esse momento único que Deus está te permitindo viver.